Bem, como vimos, o experimento mental de Galileu da torre inclinada de Pisa ajudou a ele a mostrar a inconsistência da hipótese de Aristóteles respeito à queda dos corpos. Aristóteles acreditava que no campo gravitacional o corpo mais pesado cairia mais rápido, mas Galileu mostrou que esta hipótese se contradiz a si mesma, é incorreta e, portanto, não pode ser verdade. Isto levou então a Galileu a propor sua própria hipótese, que é que no campo gravitacional, na queda livre, todos os corpos caem da mesma forma, independentemente da sua massa. Esta vai ser a hipótese de Galileu e o que a gente vai falar agora é sobre como Galileu mesmo colocou à prova sua própria hipótese realizando experimentos. Então, Galileu vai realizar uma série de experimentos com um plano inclinado e uma bola de metal, e com isto ele chega à conclusão e a verificar sua própria hipótese de que todos os corpos caem da mesma forma no campo gravitacional, certo? Então, essa aqui é a hipótese de Galileu. Todos os corpos caem da mesma forma e com o mesmo valor de aceleração constante, certo? E o importante é que para testar sua própria teoria, sua própria hipótese, Galileu realiza, né, realiza uma série de experimentos. Certo? Com os utensílios, né, da época para Galileu foram um plano inclinado, uma bola de metal e um relógio de água. Certo? Com este equipamento é que Galileu pode provar sua própria hipótese e demonstrar, tanto na teoria como na prática, que Aristóteles estava equivocado a respeito da queda dos corpos. Certo? Então, qual que vai ser o experimento de Galileu? Galileu vai montar um plano inclinado, né? Um plano no qual a gente pode levantar ele com distintos ângulos, e a gente vai soltar uma bola desse ponto mais alto e ver como que essa bola cai ao longo desse plano, quanto tempo ela leva em cair, e com essa informação do tempo e da distância, Galileu pode inferir então a aceleração da queda, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o primeiro ponto, esse aqui. Essa situação aqui seria no qual o plano não tem nenhuma inclinação, certo? Então, o plano aqui tem uma inclinação zero, o ângulo de inclinação seria zero, e portanto essa aceleração daqui seria zero. Esse corpo não cai, não se desloca. Se você solta ele aí, ele fica parado. Mas se a gente aumenta para um ângulo θ1, digamos, a inclinação do plano, aí a gente vê que sim, que essa bolinha agora sim tem uma aceleração A1, ela cai, e Galileu vai fazer isso aqui, depois vai aumentar a inclinação do plano mais, vê a bolinha que cai agora, e ele vai ver que a bolinha agora cai com uma aceleração maior, certo? A2, digamos aqui.
As acelerações são obtidas por Galileu via distâncias, né? E os tempos de queda. À medida que ele aumenta a inclinação, ele vê que a queda demora menos, é mais curto o tempo, e com isso ele infere que ele está caindo mais rápido e, portanto, está acelerando mais rápido, porque ele começa com velocidade zero e ganha velocidade mais rapidamente. Então, esse aqui vai ser o raciocínio de Galileu, né? Então, e se a gente aumentar o ângulo ainda mais, digamos, para esse plano aqui, que tem uma inclinação maior de 3, vai ver Galileu que a aceleração vai ser maior ainda, né? Vai ser uma aceleração a 3 da queda, que vai ser mais rápida ainda, certo? Então, a gente pode colocar aqui um desenho dos resultados de Galileu, né? Como que ele poderia ter apresentado seus resultados, digamos. Aqui a gente tem a aceleração com o ângulo, certo? A gente está vendo que a maior ângulo, maior aceleração, certo? Se não tem nenhum ângulo, não tem aceleração, não tem queda, né? Ângulo zero, aceleração zero. Mas à medida que aumentamos o ângulo, ele cai mais rápido. Só que Galileu vai ver que à medida que aumentamos o ângulo, ele cai mais rápido e a aceleração aumenta, mas aumenta de uma forma mais lentamente. O que eu quero dizer com isso? Então aqui, digamos que a gente vai fazer o gráfico da aceleração com o tempo. A gente vai fazer o gráfico da aceleração com o ângulo, certo? Para ângulo zero, a aceleração tem que ser zero, então ele começa na origem. E à medida que aumenta o ângulo, aumenta a aceleração. Mas ela aumenta cada vez mais devagar e forma essa curvinha, onde ele obtém seu valor máximo, certo? Aqui. Por que tem um valor máximo? É porque a gente tem um valor máximo de inclinação do plano, né? O plano pode ser somente subido até um ângulo de 90 graus. E nesse ponto a gente tem a aceleração máxima, que seria a aceleração da queda livre, né? Então isso que vai ser importante para nós agora, né? Então, quando a gente aumenta o ângulo, aumenta a inclinação do plano, a gente não pode aumentar essa inclinação indefinidamente, né? O máximo que a gente pode aumentar é uma inclinação de 90 graus, onde o plano fica vertical e a bolinha realiza uma queda livre. Então, esse valor máximo da aceleração vai ser a aceleração da queda livre, vai ser o g. E Galileu vai obter que a aceleração máxima é 9,81 metros por segundo. Então, esse aqui vai ser o valor com que todos os objetos caem livremente no campo gravitacional, certo? Galileu vai fazer essa experiência com outras metais, outras bolinhas, e sempre vai ter esse comportamento. À medida que aumenta o ângulo, aumenta a aceleração, mas vai ter um valor máximo, e esse valor máximo é o mesmo para todos os corpos. Então, é assim que Galileu colocou a prova, sua própria hipótese, e obtém o valor da aceleração da gravidade. É o valor com que todos os corpos aceleram no campo gravitacional, certo? Esse valor G. Ok? Agora, então, qual que vai ser o comportamento, então? Como que o corpo se move na queda livre? A gente está vendo que Galileu, tanto pelo raciocínio lógico, ele infere que todos os corpos devem cair da mesma forma. E via os experimentos do plano inclinado, ele demonstra isso também, experimentalmente. Então, tendo este fato de que todos os corpos caem com a mesma aceleração, a gente vai estudar agora
como que vai ser o movimento de um corpo em queda livre, como que muda a sua posição, certo? No tempo, como que muda a sua velocidade no tempo, qual que seria a sua posição após de certo tempo, se a gente conhece ele em um instante dado. Então aqui a gente está tendo um corpo que está em queda livre, né? Já está em movimento aqui, está caindo. E ele está caindo com uma aceleração, né? Que vai ser igual a g. A aceleração vai ser igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a gente vai fazer o estudo do movimento desse corpo. Para isso, eu vou colocar um eixo, certo? Que vai me dizer a posição desse corpo no tempo. E eu estou escolhendo por praticidade a direção desse eixo na mesma direção que a aceleração da gravidade, ou seja, verticalmente para baixo. Bem, então este corpo aqui ele está começando nesta posição x0 e digamos que ele começa com certa velocidade também. Digamos que esse corpo tem uma velocidade v0 aqui, neste tempo inicial que é zero, certo? Então a gente conhece as condições iniciais desse corpo. Então esse vai ser um problema, conhecendo as condições iniciais do corpo, as condições iniciais do movimento, ou seja, a posição inicial e a velocidade inicial no tempo zero, né? Queremos saber sua posição e velocidade num tempo posterior, né? Num tempo maior que zero, certo? Então esse aqui é o problema. Então a gente vai utilizar o que a gente já sabe de Galileu, né? Segundo Galileu, a aceleração vai ser igual a g, que é um valor constante, certo? Mas a aceleração, a gente viu, né, que a aceleração é a derivada da velocidade com respeito do tempo. E isso aqui vai ser então o valor de g. Daqui então, aqui a gente está utilizando a definição de aceleração. Então, a aceleração, né, é a mudança da velocidade no tempo. O corpo acelera quando aumenta sua velocidade no tempo e desacelera quando diminui sua velocidade no tempo. Mas em geral a gente chama aceleração ao fato da velocidade mudar no tempo. E a derivada, a variação da velocidade no tempo, isso que a gente chama de aceleração. Então é o que estou colocando aqui, a aceleração é a derivada da velocidade no tempo e isso tem que ser igual a g, certo? Daqui então a gente pode colocar que a derivada da velocidade, o diferencial da velocidade vai ser g vezes o diferencial de t. É como se a gente tivesse passado esse diferencial de t para cá. E aqui a gente pode fazer a integral dos dois lados. A gente pode integrar aqui. Integral do diferencial de v e integral da derivada é a mesma coisa, né? É o próprio v aqui. E aqui vai ser integral de g diferencial de t. Só que a gente vai fazer uma integral definida aqui, desde o tempo zero. No tempo zero a velocidade é v0 e no tempo t a velocidade tem que ser v. Então quando a gente integra aqui, a integral do diferencial de velocidade
é o próprio v, certo? E a gente tem que avaliar desde v0 até v. E esse integral aqui é g vezes t simplesmente. A gente integra desde 0, na verdade aqui, né? Desde 0 até t. Então aqui a gente vai ter que v menos v sub 0 vai ser igual a gt. E portanto a gente tem que a velocidade no tempo t, certo? Que esse v aqui vai ser a velocidade inicial v0 mais gt. Então a gente já tem a primeira parte da nossa pergunta. Como que muda a velocidade no tempo? A velocidade vai ser a velocidade inicial, mas vai ter se incrementado dependendo do tempo. O incremento da velocidade vai ser proporcional ao tempo que se passou. A velocidade final vai ser a inicial v0 mais gt, certo? Então a gente partiu de que a aceleração é g, é constante, mas a velocidade não vai ser constante. Então a velocidade vai aumentar com o tempo, linearmente no tempo. Então a gente aqui temos, né, a lei da velocidade na queda livre. A velocidade vai aumentar com o tempo dessa forma, mas a definição de velocidade, né, é a variação da posição no tempo, certo? Certo? Ou seja, a velocidade é a razão da mudança de posição por variância de tempo ou a derivada da posição com respeito ao tempo, certo? Então, portanto, a gente tem que a velocidade, ou seja, a mudança, a derivada da posição a respeito do tempo, essa expressão daqui, certo? Então a derivada da posição no tempo vai ser v0 mais gt. Essa aqui vai ser a equação que vai nos dar como que muda a posição no tempo. A derivada da posição tem que dar isso aqui, onde v0 e g são números, são valores constantes. Então aqui a gente vai fazer o mesmo que fizemos lá em cima, né? Então, o diferencial de x vai ser então v0 mais gt vezes diferencial de t. E aqui a gente vai fazer uma integral definida desde tempo 0 até o tempo t. Então, no tempo 0 a posição é x0 e no tempo t a posição é x. Daqui então a gente tem que a posição x menos x0 vai ser igual a integral desse lado direito, certo? Vai ficar v0 vezes o tempo mais gt ao quadrado sobre 2, certo? Isso aqui a gente tem que avaliar desde 0 até t. Aqui o que tenho que utilizado é a regra de integração de uma constante v0 é v0 vezes t. A integral de t dt é t ao quadrado sobre 2. Bem, então aqui temos que a posição final vai ser a posição inicial mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2, certo? Então, esse aqui vai ser a lei da mudança da posição no tempo, certo? E olha, tudo isso aqui, essas duas fórmulas,
essas duas fórmulas da velocidade e da posição são resultado da hipótese de Galileu, de que a aceleração é uma constante dada igual a g. Bem, então esses resultados a gente pode resumir desse lado esquerdo aqui, e a gente pode colocar assim, que na queda livre a lei do movimento dos corpos, né, de qualquer corpo, é a seguinte: a aceleração g é uma constante, a velocidade vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então a gente vê que a velocidade no tempo t, que se vê aqui, aumenta linearmente no tempo, né? E a posição é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais um médio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, certo? Então esse aqui é nosso resultado final. E o mais importante é notar aqui que a velocidade aumenta linearmente no tempo e a posição aumenta quadraticamente no tempo, certo? Então, a velocidade versus o tempo é uma reta, certo? Aumenta linearmente a velocidade no tempo. E a posição versus o tempo é uma parábola. Aumenta quadraticamente no tempo, né? Então, esse aqui vão ser as predições partindo de Galileu, como todos os corpos devem se movimentar durante a queda livre, certo? Então nós agora vamos ver como podemos colocar em prova, né? Como testar esta hipótese e verificar se isto de fato acontece no nosso dia a dia, né? Então para isso nós vamos desenvolver nosso próprio teste experimental, certo? Então não é muito complicado, né? A gente viu que Galileu conseguiu obter esses resultados com instrumentos muito simples. E agora nós, nas nossas casas, né, a gente tem instrumentos muito mais sofisticados, né, de filmar, câmeras de alta qualidade, temos computadores para medir, processar dados. Então temos muitos equipamentos que podem nos ajudar para realizar e verificar a mesma hipótese de Galileu. Então, isso que a gente vai fazer. Bem, então nós vamos utilizar basicamente um celular para fazer a filmagem de um vídeo de um corpo caindo livremente, e vamos utilizar um software que é completamente livre e gratuito. Então, nós vamos realizar a filmagem de a queda de um corpo. Realizaremos a filmagem de um movimento de queda livre, né? Utilizando, né, celular ou câmera, certo? Então, essa aqui é a primeira parte do experimento. A gente tem que filmar uma queda livre, mas o importante é fazer a filmagem dessa queda livre tendo um objeto que tenha um comprimento definido, certo? Então a gente vai filmar a queda, mas dentro da filmagem temos que ter um objeto que tenha um comprimento que a gente sabe quanto que é, certo? Por exemplo, neste caso, esse menino maravilhoso me ajudou a fazer este experimento. Ele soltou essa bolinha que caía, né? Só que na filmagem eu coloquei aqui
uma trena. Não sei se dá para ver muito bem, mas aqui tem uma trena que eu sabia qual que era o comprimento daqui para cá, certo? Então isso vai ser muito útil, na verdade é necessário para a gente colocar toda essa informação do vídeo no software, certo? Então primeiro a gente realiza a filmagem de um movimento de queda livre, certo? Mas colocando no vídeo, né? Colocando no vídeo um objeto de comprimento conhecido. Isso aqui é muito importante. Colocando no vídeo um objeto de comprimento conhecido. Esse aí vai ser nossa escala, certo? Depois disso, a gente vai utilizar então o software tracker, que esse software aqui é um software livre, completamente livre e código aberto, né? Dá para baixar na internet e a gente vai utilizar esse software para fazer o processamento desse vídeo. A análise do movimento no vídeo, né? Utilizando um software livre, né? Que é o tracker, certo? Então o tracker é um software em que pega um vídeo e parte esse vídeo em vários frames, de uma duração muito curta de um frame para outro. E quando a gente fatia um vídeo, a gente pode em cada frame colocar a posição de um objeto e com isso a gente pode ter o rastreamento da posição desse objeto conforme o frame passa, o tempo passa. Então o Tracker é um software muito legal que dá para fazer muitas coisas interessantes com ele, é completamente livre. E com ele a gente vai ter então as informações, as medidas, né, de, de tempos que se passam de um ponto para outro e das posições, certo? Então, desse lado aqui, a gente está vendo aqui as informações do tempo, a posição X, a posição Y, certo? Para cada tempo, onde que essa bolinha estava em X e Y, né? O tracker tem vários, é simples, mas tem uns detalhes que a gente tem que escolher o eixo de coordenadas, tem que escolher a escala, certo? E tem um muito bom tutorial sobre o tracker da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que é esse tutorial que se encontra aqui, ok? Então esse aqui vai ser nossa maneira da gente obter informações de posições e tempos, certo? Com essas medidas de posições e tempos, ao igual que Galileu, né? Ele media distâncias e tempos. Com essas informações a gente vai obter os valores da velocidade dessa bolinha em cada tempo e da aceleração da bolinha em cada instante de tempo também. O tracker é tão legal que ele consegue fazer para nós as análises da posição no tempo e da velocidade no tempo. A gente vê aqui uma linha reta para a velocidade no tempo, aumenta linearmente, e a posição no tempo também aumenta quadraticamente aqui. Mas eu vou utilizar o tracker só para obter essas informações de posições e tempo, e vou fazer a análise desses dados em outro software, que pode ser o Excel, por exemplo. Ok? Então, como que vai ser feita essa análise de dados? Então, o tracker nos brindará as informações de posições e tempo
durante a queda, né? Então, basicamente, a gente tem o quê? Temos uma tabela de tempo, né? E posições. Certo? E com isso, a gente tem que obter informações de velocidade e de aceleração. Ok? Nesse vídeo eu coloquei a origem de coordenadas aqui, como eu fiz na parte de teoria, para simplificar nossa análise, né? Certo? Então a origem está no ponto em que a gente solta e o eixo está orientado para baixo, certo? Esse aqui é o eixo X para baixo, esse vertical para baixo. Ok? Então tá. Então a gente vai ter várias medidas de posições e tempos. A gente tem o tempo inicial é 0, a posição inicial é 0, velocidade inicial 0, aceleração inicial 0. Depois a gente tem um primeiro tempo, uma primeira posição, né? Segundo tempo, outra posição. E essas são todas as informações que o tracker nos dá. Posições e tempo. Essas são as informações do tracker. Então, por exemplo, a gente tem a posição N, desculpa, o tempo Tn e a posição N, né? E depois a gente tem o tempo Tn mais 1, o seguinte, né? E a posição Xn mais 1. E com isso, com esses dados, eu vou obter a velocidade aqui em n mais 1. Certo? Como que a gente define essa velocidade em n mais 1? A velocidade no ponto n mais 1 vai ser a velocidade nesse instante de tempo e que vai estar relacionada ao deslocamento desde xn até xn mais 1 e com o tempo que se passou para ocorrer esse deslocamento. Então, com o tempo que se passou entre Tn e Tn mais 1. Então, o lógico, né, ou a definição mais natural é que a velocidade em n mais 1 vai ser o deslocamento que aconteceu, xn mais 1 menos xn, né? Esse é o deslocamento nesse pequeno intervalo de tempo que se passou. A gente vai dividir esse deslocamento pelo tempo que se passou. Então, essa aqui é nossa definição de velocidade. Velocidade associada a esse instante Tn mais 1. Certo? Da mesma forma, então a gente pode ter a velocidade Vn, né? E a gente tem a velocidade Vn mais 1 e temos também a velocidade anterior Vn, que está definida de uma maneira análoga. E com isso a gente pode definir também a aceleração no tempo Tn mais 1. Ou seja, a gente vai definir a aceleração An mais 1. A aceleração tem a ver com a mudança na velocidade. E a aceleração instantânea nesse instante de tempo curto tem a ver com a variação da velocidade desde Vn até Vn mais 1 nesse pequeno intervalo de tempo que se passou entre n e n mais 1. Então o mais lógico também é definir a aceleração da seguinte forma. A aceleração instantânea em n mais 1 tem a ver com a mudança na velocidade. Então vai ser a velocidade nesse instante menos a velocidade no instante anterior dividido pelo tempo transcorrido entre esses dois instantes. Certo? Então é bem simples a partir dos dados de posição e tempo, né, que o tracker nos dá.
Com isso, obter as informações de velocidade e acelerações em todos os instantes correspondentes, né? E isso que eu estou mostrando aqui, aqui eu utilizei o Excel, né? Eu copiei os dados do tracker e fiz essas contas para obter a velocidade e aceleração aqui. Ok? Beleza, então quais que são os resultados para esse experimento, né? Para esse experimento que tem esses dados de queda livre aqui. Os resultados são os seguintes. A velocidade muda no tempo de uma maneira linear, né? Bem linear aqui. E a posição muda no tempo de uma forma quadrática aqui. Vou colocar para ver melhor. Tá. Então, esse aqui é o resultado da posição no tempo. E esse aqui é o resultado da velocidade no tempo. Então, vemos que a velocidade aumenta linearmente no tempo, né? Certo? É uma boa medida, né? Uma boa aproximação. Em boa aproximação, a velocidade muda, aumenta linearmente no tempo, né? Linearmente quer dizer como uma reta, né? Certo? Esse aqui é uma boa curva que descreve todos os dados, né? Uma lei que seria a lei que descreve todos esses dados. Então a velocidade vai ser desta forma. Essa aqui é a lei da velocidade, né? Certo? Esse aqui é um resultado experimental. São os dados que a gente mediu, tempos e posições, e a gente está vendo isso. A velocidade aumenta linearmente, é uma reta com respeito ao tempo. Bom, vendo nossa predição teórica, o esperado seria o quê? O esperado seria que a velocidade, né, vai ser igual a aceleração vezes o tempo mais a velocidade inicial. Essa aqui era a lei que a gente obteve lá acima. Então, a gente está vendo que a gente está obtendo o mesmo que a gente encontraria. Desculpa, o mesmo que a gente esperaria. Então, se a gente tem essa linha e a gente sabe qual é o fator a constante A da inclinação da reta e a constante B dessa reta, a gente está tendo que esse B vai estar relacionado com a velocidade inicial com que começa a curva, né? a queda. E a inclinação da reta, essa constante A, vai ser a aceleração da gravidade. Então, realizando um ajuste desse conjunto de pontos experimentais para uma reta e obtendo qual que seria o coeficiente A dessa reta, a gente teria então um valor experimental, medido experimentalmente, da aceleração da gravidade, certo? Então, essa aqui é a forma como a gente vai obter o valor da aceleração da gravidade. Certo? A gente faz o ajuste da reta, obtém o valor A, e com isso o valor A seria o valor da aceleração da gravidade diretamente. Certo? Bem, vamos ver aqui o gráfico da posição versus o tempo. Quando a gente faz o gráfico da posição versus o tempo, esses são pontos experimentais. A gente vê muito claramente, né, que essa posição muda não de uma maneira reta.
sino como uma parábola, né? Como uma curva que se assemelha a uma parábola. Então, de novo, a gente está vendo o esperado, né? Que a posição muda de uma forma quadrática com o tempo, né? Vemos que a posição aumenta de forma quadrática com o tempo. Certo? E podemos colocar que a lei da posição, vai ser dessa forma: uma constante c vezes t ao quadrado, certo? Essa aqui seria a lei da posição no tempo. Ok? E agora, mas qual seria o esperado, né? Mas da teoria esperaríamos o quê? Da teoria, né, a gente viu que a posição tem que ser dessa forma: é a posição inicial, x0 mais velocidade inicial vezes tempo, mais um médio da aceleração da gravidade vezes t ao quadrado. Então, essa forma da lei da posição aqui, que é t ao quadrado, tem a ver com que nós começamos nosso experimento com uma velocidade inicial zero e com uma posição inicial zero, né? É como a gente colocou. Escolheu soltar a bolinha no instante inicial, começa sem velocidade v0, e a gente coloca a origem no ponto inicial. Então a posição inicial é zero, por definição. Então a lei, esse comportamento da posição no tempo, ela também demonstra experimentalmente o que a gente esperaria no movimento de queda livre, que a posição aumenta quadraticamente no tempo, e esse fator c seria o valor, essa constante c daqui, né? Seria o valor da aceleração da gravidade dividido por 2, certo? Então, daqui obtemos que a aceleração da gravidade vai ser 2 vezes c. Então, a gente tem os dois gráficos e analisando, fazendo uma análise dos dados, um ajuste das curvas, né? Um ajuste linear com um ajuste quadrático, a gente pode obter dessas curvas o valor da aceleração da gravidade, certo? A aceleração da gravidade aqui para a curva da velocidade vai ser o coeficiente A, e o valor da aceleração da gravidade na lei da posição vai ser 2 vezes o coeficiente c. Eu vou deixar esta análise das curvas, desses resultados experimentais, para depois, num vídeo em que eu mostro a linearização de curvas e o método de mínimos quadrados para ajuste de retas. E com isso a gente já teria de fato um valor experimental para a aceleração da gravidade. Mas aqui a gente já está vendo que a lei que Galileu propõe é de fato verificada por nós num experimento real. Certo? A velocidade aumenta linearmente, faz uma reta com o tempo, e a posição aumenta com uma forma parabólica no tempo. Certo? Então eu espero que vocês possam replicar essa experiência. É muito legal ver como que a teoria ela é verificada por nós mesmos na prática. Eu acho que esse seria o recado final desse vídeo. Ver que nós somos capazes de verificar experimentalmente as leis
da natureza. A gente consegue, com a tecnologia que temos em mãos, a gente consegue realizar muitas experiências legais que colocam de forma prática os conhecimentos que a gente obtém na faculdade ou na escola. Certo? Então, isso seria essa aula de hoje.